Porque pessoas boas, daquelas que doam para instituições de caridade, sabe? Que, tipo, se emocionam no cinema, que ajudam os vizinhos, porque essas pessoas continuam participando sem nem piscar de sistemas que esmagam outros seres humanos. Nossa, essa é uma introdução pesada, mas é a verdade. Pois é. Hoje a nossa exploração vai encarar de frente um dos paradoxos mais aterrorizantes, eu diria, da natureza humana. A gente tem essa visão super reconfortante de que o avanço tecnológico, a ciência, tudo isso anda de mãos dadas com o nosso progresso moral, né? Uhum, a gente gosta de acreditar nisso. Exato. Mas quando a gente cruza o material da nossa investigação de hoje com os livros de história e até com as notícias do dia a dia, essa ilusão meio que ela desmorona completamente. Com certeza. Cai por terra. E a nossa missão nessa análise aprofundada não é só entender por que as nossas boas intenções falham repetidamente. Nós queremos mapear a mecânica exata de como a cultura nos cega. Isso, entender as engrenagens. E o mais importante, decifrar o método pragmático que as nossas fontes de hoje sugerem para a gente finalmente conseguir quebrar esse ciclo, certo? Vamos desvendar isso. Como a gente concilia a crença de que somos inerentemente bons com a realidade de que a barbárie, continua se repetindo geração após geração? Bom, essa é a contradição brutal que o nosso material tenta resolver hoje. Porque, assim, para quem mantém uma visão otimista sobre a nossa capacidade para empatia, observar essa continuidade da violência no mundo não é apenas triste, sabe? É um verdadeiro choque cognitivo. Dá um nó na cabeça. Exatamente. Dá aquela sensação de que algo na nossa equação humana tá, fundamentalmente quebrado. E o texto vai direto no nervo exposto dessa discussão, usando o luto pós-Holocausto como ponto de partida. Ah, sim. As fontes mencionam especificamente aquele movimento do nunca mais, né? Isso. Aquele movimento global. Depois que os horrores vieram à tona, as declarações foram feitas, memoriais gigantescos foram erguidos e as lágrimas das pessoas eram reais, sabe? A intenção de que atrocidades daquela magnitude jamais ocorreriam de novo era 100% genuína. E é aí que reside a tragédia da coisa. Toda aquela indignação moral, aquele luto coletivo, tudo aquilo era muito autêntico. Mas como as décadas seguintes mostraram pra gente, com Ruanda, com os Balcãs... Infelizmente, sim. Apenas chorar o passado não previne o futuro. A intenção pura, ela provou ser insuficiente frente às engrenagens da história. Espera aí, deixa eu assumir o papel de cética por um momento, porque isso mexe muito com uma crença enraizada na nossa sociedade. Manda. O texto está sugerindo que a empatia é inútil. Porque, olha, tudo que ensinam pra gente desde criança é que a empatia é a cura definitiva para a crueldade. Se colocar no lugar do outro, sabe? O argumento é que sentir a dor das vítimas não serve para absolutamente nada na prática. O que é fascinante aqui é que o texto faz uma distinção crucial, uma linha muito fina entre o sentir e a capacidade estrutural de ação. Ele não diz que a empatia é inútil. Tá. Ele diz que ela pertence ao reino da emoção. E a emoção ela é reativa. A gente sente empatia depois que o dano é visível, né? Ou quando a tragédia já tem um rosto na televisão. A gente chora pelo que já aconteceu. Exato. Mas as intenções não têm braços nem pernas. Elas não redigem leis. Elas não desmontam sistemas invisíveis e as hierarquias que causam a violência antes mesmo dela explodir. Então a empatia é tipo o motor do carro, mas... Mas o motor sozinho, sem volante e sem roda, não tira o carro do lugar. Se o problema não é a falta de vontade de ser bom, o nosso déficit é de método, é engenharia social. Nossa, sabe que isso me lembra uma dinâmica muito comum do dia a dia, numa escala bem micro, uma analogia mesmo. Como assim? Pensa num pai ou numa mãe de família. Essa pessoa tem um emprego extremamente exaustivo, sofre assédio moral do chefe, vive uma rotina sufocante. Um famoso ambiente tóxico. Isso. Aí ela chega em casa, o nível de estresse está no limite e ela acaba explodindo. Grita com os filhos por um motivo banal, tipo um copo fora do lugar, sabe? Sim, perde a cabeça. Aí logo depois do grito,
Vem aquele remorso terrível, a pessoa senta, chora, pede desculpa e promete com toda a sinceridade do mundo: eu nunca mais vou gritar nessa casa. E a intenção é puríssima, né? Ela realmente acredita naquilo. Exatamente. Mas no dia seguinte, ela volta para o mesmo trabalho, sofre as mesmas pressões, ela não altera o ambiente que engatilha o estresse. E o que acontece? Ela volta para casa e grita de novo. Grita de novo. A emoção gerada pela culpa, por maior que fosse, não mudou a infraestrutura do problema, entende? Nossa, essa analogia é perfeita para explicar o macro. A nossa sociedade global faz exatamente a mesma coisa. Nós choramos após as tragédias, mas não alteramos os nossos ambientes tóxicos. Que no caso seriam os sistemas, né? Isso, os sistemas culturais, as instituições. Por isso que o material pede uma mudança urgente de paradigma. A gente precisa sair de uma moralidade baseada só no sentimento, sabe? E entrar numa moralidade baseada na técnica, no desenvolvimento da capacidade de reflexão. O que nos leva para a parte prática que o texto propõe. Porque se a emoção não resolve, a gente tem que agir. E o material diz que o primeiro passo é refletir criticamente sobre a nossa própria cultura. Sim, o primeiro de 3 grandes passos. E o segundo seria identificar as manifestações de violência cultural que já estão funcionando ao nosso redor. Mas olha, sendo bem franca, quando li isso... É assustador, né? Muito! Parece monumental. Se a violência é cultural, ela é invisível para quem está imerso nela. É tipo... pedir para um peixe analisar a água em que ele nada, sabe? Ou a gente tentar enxergar os nossos próprios óculos enquanto a gente está usando eles. Como alguém audita o próprio mundo? É o desafio cognitivo supremo. Porque, como você pontuou com a analogia da água, a gente está mergulhado nisso. E a violência cultural não é um soco no rosto. Não é aquela violência física aguda. Não. Na nossa mente ocidental, a gente associa violência a crime, agressão. Mas a violência cultural é aquele conjunto de ideias, tradições, práticas que a sociedade aceita como, tipo, o estado natural das coisas. É o famoso sempre foi assim. Exato. E o texto exige que a gente identifique isso através de um distanciamento intencional. A gente tem que se forçar a olhar de fora. Entendi. E depois que a gente consegue fazer esse esforço absurdo de observar a água em que a gente nada, a gente passa da observação passiva para o julgamento ativo. Esse é o terceiro passo. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. O material diz que a gente precisa questionar se essas ideologias são credíveis e se são dignas de serem, e eu vou usar a frase exata aqui, tá? Pode falar. Conscientemente reproduzidas. Olha, essa expressão me deu arrepios. É bem forte mesmo. O peso disso é brutal, porque se a gente precisa escolher conscientemente o que reproduzir, a implicação óbvia é que hoje nós estamos agindo como robôs. Tipo, a gente está operando no piloto automático, sendo só vetores de violência cultural sem nem perceber. A resposta curta é sim, estamos. Caramba! E a ciência explica isso. Se conectarmos isso com um panorama maior, o nosso cérebro é uma máquina de economizar energia. Se a gente tivesse que analisar criticamente toda a regra social, cada interação diária... A gente entraria em colapso. Em colapso cognitivo em poucas horas. Então a mente automatiza. As culturas só sobrevivem através dessa replicação eficiente. Nós herdamos as normas e passamos adiante. E o texto pede pra gente ser o disjuntor disso tudo, né? Ser o filtro da replicação. Exatamente. Se uma ideologia não é digna, se ela não sobrevive à nossa auditoria moral, ela tem que parar em nós. A reprodução não pode continuar. Tá, mas o texto não deixa isso só no campo teórico. Para materializar essa ideia abstrata de violência invisível, a fonte obriga a gente a olhar para o passado e aí criar uma ponte histórica para poder julgar o nosso presente. Isso. O texto faz uma menção direta a como a violência cultural legitimou a escravidão por séculos. E essa parte é um soco no estômago. Porque hoje, para quem está acompanhando a nossa investigação, a escravidão é a manifestação máxima da brutalidade. Não tem nem debate. Claro, a gente vê como uma atrocidade indiscutível. Mas a provocação do texto é lembrar que, na época, isso era defendido como algo legal, moral.
Então, o que tudo isso significa pra gente? Bom, significa que as pessoas no passado não viam a escravidão como violência justamente porque estavam imersas na água da cultura delas. O algoritmo cultural dizia que era normal. Meu Deus! E se a gente está fazendo exatamente a mesma coisa agora? O quão aterrorizante é pensar que as nossas normas de hoje são a barbárie do futuro. Ento do tempo para forçar o distanciamento do presente. Não dá para mudar o passado, né? Não, infelizmente. Mas a perspectiva de sermos julgados pelo futuro, pelas próximas gerações, isso deveria ser o combustível para a gente questionar as nossas ideologias hoje. Nós vamos ser julgados com a retrospectiva histórica deles. Faz todo sentido. Nossa, que análise profunda. E, bom, recapitulando para quem está ouvindo a gente, só para amarrar os pontos centrais. Vamos lá. A gente começou com aquele choque entre o otimismo sobre a bondade humana e as atrocidades que persistem. Descobrimos que intenções puras, tipo o nunca mais pós-Holocausto, elas falham porque nos falta método. E não falta de empatia. Exato. E aí, passamos pela solução em 3 passos. Refletir criticamente, identificar a violência invisível e questionar ativamente se vale a pena reproduzir essas normas, usando a história da escravidão como aquele alerta doloroso. Foi o mergulho e tanto no material. E para fechar essa nossa exploração de hoje, a gente queria deixar um pensamento provocativo para quem está em casa ou no trânsito continuar refletindo. Uma pulga atrás da orelha. Bem isso, construída em cima daquela ideia do tribunal da história. Imagina o seguinte cenário. Se hoje a nossa sociedade enterrasse uma cápsula do tempo, Tá. e dentro dela a gente colocasse um monte de evidências dos nossos hábitos culturais mais cotidianos e mundanos, sabe? Aqueles que a gente considera perfeitamente normais, inofensivos até. Certo. Agora imagina que essa cápsula vai ser aberta daqui a 200 anos, quando as pessoas lá do futuro, com toda a sua retrospectiva histórica, analisarem as nossas coisas. Qual comportamento atual nosso vai ser visto como uma manifestação tão óbvia e brutal de violência cultural que eles vão ficar absolutamente chocados por a gente nunca ter questionado? Fica a reflexão.